Mostraremos neste vídeo características de uma amostra de solo colhida em uma região vítima da poluição e do desmatamento na cidade de Floriano, Piauí. Iremos exibir características e explicar como chegamos a elas, procurando compreendê-las. A ideia central do grupo foi calcular o pH do solo e taxa de umidade em uma região afetada pela poluição somada ao desmatamento, a fim de descobrir se o mesmo ainda é apto ao desenvolvimento de plantações. Essa região, nos últimos anos, vem sendo ocupada para a prática de pecuária e construção civil. Exibiremos como calcular a umidade do solo e seu índice de pH, potencial hidrogênio, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução. Primeiramente foi feita a coleta do material a 20 cm de profundidade no solo. Materiais usados para a coleta foram colher de pedreiro, sacos plásticos para o armazenamento temporário da amostra. Em seguida, o material foi analisado em laboratório, a fim de comprovarmos o teor de umidade. Materiais usados no laboratório de materiais de construção foram balanço de precisão, espátulas de metal, recipiente de silicone, recipiente cerâmico, funil, pá, colher de pedreiro, pequenas formas de metais utilizadas para o armazenamento do material em análise na estufa, becker de 50 mm. Com o uso de uma balança de precisão, separamos 3 amostras denominadas aleatoriamente PBG1, PBG2, PBG3 e pesamos cada qual com respectivamente 20,406 gramas, 20,177 gramas e 20,485 gramas. Logo em seguida, foram levadas à estufa a 110 graus Celsius no período de aproximadamente 24 horas. Com a retirada do material da estufa, todas as amostras foram pesadas novamente. Constatou-se então o peso seco das amostras: PBG1 com 18,882 gramas, PBG2 com 18,884 gramas, PBG3 com 19,009 gramas. Foram realizados os cálculos para encontrarmos a umidade do material, utilizando a fórmula da umidade em porcentagem, peso da água em gramas, sobre o peso seco em gramas, vezes 100. Obtivemos resultados: amostra 1 com 8%, amostra 2 com 7,1% e amostra 3 com 7,5%. Foi observado o resultado de classificação média para índice de umidade. Em seguida, no laboratório de química, realizamos os testes para obter o índice de pH. Os materiais usados no laboratório foram becker de 500 ml, baqueta de vidro, colher de sopa e coador. Adicionamos água e uma parte da amostra do solo não utilizada em um becker na proporção de 4:1 respectivamente. Utilizamos a baqueta mexendo a solução. Foi realizado a aferição do pH através de tiras de papel indicador de pH. O papel indicador ácido-base é papel impregnado com uma mistura de indicadores de tal forma que as cores que adquirem permitem estabelecer uma escala corada. Essa escala depende do pH da solução. É assim possível efetuar as medições semi-quantitativas. Foram utilizadas 5 tiras de papel e, ao fim do procedimento, foi feita uma média dos resultados obtidos, de variação entre 4 a 5,5, e obtivemos resultado de 4,9. Concluímos que, apesar da devastação e da poluição no local estudado, vale lembrar que a intervenção humana no local é relativamente recente. O índice de pH se apresenta normal, assim como a umidade, que é considerada média. Deduzimos, baseados apenas nessas informações, que o solo possivelmente será fértil apenas para alguns cultivos agrícolas, como arroz. Porém, conhecendo o nível de acidez do solo e a necessidade das espécies, se necessário, é possível fazer a correção do pH do mesmo com a adição de substâncias químicas.